ensinamentos nessa fé, ensinamentos da fé, que a gente precisa, nessa noite, detalhar um pouquinho, mas vamos ler a primeira palavra do Senhor. Diz assim: e houve um homem de Ramataim, Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zufeu, Efratu. Para que tudo isso, né? Os nomes, eu sou filho do pai, que é a quarta geração. E este tinha duas mulheres. Esse é o problema. Não tinha esse o problema. O nome de uma era Ana, e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, e para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, a Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele as porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava, e Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a mão. E a sua rival excessivamente provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a mão. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que
às vezes ele faz até uma unhazinha, né? Bota um esmaltezinho. Fica bonito, né? Não tem nada contra, bonito. Tá? Mas não é isso, não é a nossa conversa de hoje. A nossa conversa de hoje é de Ana. A fé de Ana. Né? A gente começa a ver aqui tópicos que nos deixa assim um pouco surpreendido com a posição dessa mulher. Essa mulher poderia muito bem se revoltar contra Deus. Ela poderia se revoltar contra Deus. Por que Deus faz isso comigo? Se ela já sabia se a madre dela tinha sido cerrada pelo próprio Deus, ou seja, fechada pelo próprio Deus, ela poderia se revoltar contra Deus. Mas, no entanto, a revolta dela não era contra Deus. A tristeza, a agonia dela, a aflição dela não era contra Deus. É pelo contrário. A fé dela era cada vez maior em Deus. A fé dela não deixou ela, não permitiu que ela se tornasse contrária a Deus. O que a gente encontra muita gente por aí, né? Não pode acontecer uma coisinha, uma anormalidade na vida de alguém, que as pessoas começam a dizer, por que Deus deixa acontecer isso comigo? Essa é uma das maiores frases e mais faladas quando as pessoas estão no caminho de Deus. Eles esquecem que na vida com Deus, os homens de Deus, o povo de Deus, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filho, perdeu todo mundo, perdeu inclusive a vida. O próprio Jesus perdeu a vida, mas a gente começa a se sentir o mais prejudicado do mundo. A gente começa a se sentir o pior ser humano da terra, porque só acontece conosco. A maior dor é nossa. O maior problema é o nosso. Sempre acontece isso. E o que mais a gente sabe que mata a nossa fé são principais dois tipos de veneno. O primeiro veneno é não confiar em Deus. Sabe? A confiança, eu estou falando de confiança, estou falando de fé. A falta de confiança em Deus mata a sua fé. Segundo, a murmuração. Então, são os dois piores venenos para a nossa fé. Por isso, quando Jesus diz que nós devemos manter bom ânimo nas nossas aflições, é justamente por causa disso. Porque se você olhar com bom ânimo a sua aflição, você vai entender que o seu Deus é maior do que ela. Nós estamos falando de Penina, de Ana, que além de ter uma deficiência física, por não ser mãe, é uma deficiência física, que a mulher, na sua 100% de funções físicas, é mãe. Mas ela tinha uma deficiência, ela tinha um issue, ela tinha um problema. A madre dela, tem pessoas que chamam de madre de menina, né? Não pode ser mãe, uma série de coisas. Mas a Bíblia diz que é madre cerrada. Deus não permitiu que ela fosse mãe, ela quer que ela nada. Mas tudo a gente entende que lá na frente aconteceu um milagre, mas aconteceu um milagre pela fé. Porque ela era cerrada por Deus. A gente não vê em problema, em história nenhuma de Ana, do início ao fim desse capítulo, Deus diz assim, e isso aconteceu para
a mulher começa a entrar no pânico. Já começa a chorar, achar que está com outra mulher e vice-versa. Quando o filho não chega em casa todos os dias para dormir, o pai e a mãe fazem o quê? A mulher desse menino já deve estar misturado com alguém que não presta. Não é com alguém que é bom, né? É só com o que não. A mesma coisa, gente, é de que a gente, como é pastor, o líder da igreja, que a gente vê o sumiço de Cristo na igreja, a gente pensa a mesma coisa. Por quê? O fruto não é bom aos nossos olhos. Porque o que é mais importante? O que está lá fora ou está na presença de Deus? É assim. Ana não fez, ela não tomou esse caminho, porque a fé dela estava em Deus. Ela sabia que se Deus quisesse, ela poderia ser mãe. Se Deus quisesse, ela poderia vencer aquela. Apesar de ter uma mulher por trás dela. E quem tem uma mulher como adversária morando na mesma casa, sabe muito bem que deve ser isso. Eu nunca tive uma mulher adversária na minha casa. Eu sempre tive a minha esposa e minha filha. Nunca foram meus adversários. Nunca foram. Sempre estiveram junto comigo na minha caminhada. Em todas as caminhadas. Seja ela natural, profissional ou espiritual. Sempre andamos juntos. Sempre me apoiaram. Então, eu nunca tive. Mas quem tem uma adversária sabe muito bem o que é. Porque você tem que negociar. Senão, você vai viver em crise constantemente. Essa mulher não manteve, aliás, ela manteve a fé dela, mas mesmo assim ela não puxou o ódio para Penina. Ela não queria o mal de Penina. Não, ela queria ter um filho. Tanto que ela fez um pacto com Deus. Eu anotei algumas coisas que posicionamentos de Ana. Sabe, a primeira virtude de Ana é que ela conhecia Deus. Ela nunca perdeu a fé em Deus. Nunca perdeu. Mesmo na sua angústia, ela nunca perdeu. Mesmo sem alegria, ela ia para o templo para adorar. Isso tem sido um problema sério na vida de muita gente. Sério. Achar que não precisa adorar a Deus. No domingo passado eu disse assim, eu fico perplexo quando eu leio a história do povo de Deus. Eu tenho um livro chamado Flávio José. Esse foi um historiador, ele é contemporâneo de Paulo, de Jesus, só que cada um de um lado, tá? Eles não se encontraram, José não andou com Paulo, nem muito menos andou com Jesus. Mas ele escreveu a história dos hebreus. E quando você vê as histórias dos hebreus, e vê os filmes que tem os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos antigos, e agora essas novelas que foram refeitas aí, lógico que ela tem uma licença poética ali, muitas coisas aparecem, muito beijo, muito história de amor, aquilo ali existia, mas aí a Bíblia não conta muito disso. Mas tudo bem, mas no fundo a raiz é bem próxima. A gente vê como aquele povo vivia com Deus. Viver com Deus, irmãos, viver com Deus nos leva a uma vida livre, plena com Deus. Ou seja, é viver com Deus todos os dias. Mas por que Deus não permite que a gente viva essa vida? Não, Deus permite, nós é que não vivemos. Por quê? Porque a gente inseriu uma série de coisas na nossa vida que não nos permite andar com Deus todo o tempo. A gente pode pensar, falar, mas não viver. Por quê? Porque nós temos que dar satisfação ao patrão, a gente tem que dar satisfação à família, a gente tem que dar satisfação a quem a gente deve, a gente tem que trabalhar, a gente tem que aguentar patrão. Isso tudo nos tira do pensar em Deus. Aquele povo vivia sobre a dependência de Deus todos os dias, para comer, beber, para andar, para dormir. Ah, mas eu também vivo. Não vivo como ele. Eu também não vivo como ele. Não é desse jeito. É por isso que Deus, sabendo que o homem evoluía cada vez mais, deixou a Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia nos dá o retorno, as palavras do Senhor, como se Deus estivesse andando conosco todos os dias. Como se a coluna de fumaça andava durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Só que, sabendo de, é por isso que o plano da salvação, ele é muito importante, ele é muito interessante, porque para que Deus não
bicho anda separado um do outro, né? Aí Deus fez o quê? Colocou o Espírito Santo dele em nós. Que aonde nós estivermos, ele vai estar junto conosco. O plano da salvação, tudo é isso. Eu não vou entrar aqui agora, porque senão vai enrolar a mensagem toda, que a gente vai para cá diferente. Mas é a misericórdia de Deus. Para quê? Para que a gente, em vez de ter que olhar para alguma coisa e manter a nossa fé, não basta olhar, basta sentir. Então, quando a gente tem a consciência que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a gente volta para Deus. E o Espírito Santo, ele propriamente, ele fala conosco. Que quando a gente comete alguma coisa errada, quando a gente faz algum posicionamento errado, ele próprio nos incomoda. Ele nos dá uma coisa de consciência duvidosa. Consciência, será que não, né? Não tá bom. Não foi legal. Sabe, dá vontade de você voltar e refazer tudo e pedir perdão. Justamente é isso. Para que a gente possa voltar. E com isso, fortalecer a nossa fé em Deus. Um homem não pode viver sem fé. Um homem não pode viver sem fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível te agradar a Deus. Aí, o importante é que Ana é uma pessoa que ela, mesmo sem alegria, ela ia para o templo adorar. Mesmo sendo humilhada, ela não odiava a sua rival. É aquilo que Jesus disse. Ama o seu inimigo. Né? Você não precisa botar ele na sua casa para morar com você. Não faça isso. Senão vai morrer um, vai morrer outro. Mas amar o inimigo é saber se ele está precisando de uma ajuda. Ajuda. Deixa ele no lugar dele, fica no seu. Tem gente que acha que para amar tem que morar na mesma casa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem amigos que são mais amigos do que irmão que mora junto conosco. Entendeu? Morar junto não é sinal de amizade nem de amor. Mas andar junto no pensamento, estar presente na hora da necessidade, isso é prova de amor. Porque quando você começa a viver junto, você começa a expor o seu ponto de vista. Irmãos, é triste. Deixa eu dizer uma coisa para você, é triste quando você mora com pai e mãe, que eles envelhecem, que eles adquirem seus comportamentos de velhice. Hoje você diz, não, mas eu não abandono minha mãe e meu pai por nada. Mas quando você passa por uma situação constantemente dentro de uma casa, chega um dia que você fala assim, não aguento mais. Ou você vai para a rua, grita, desespera ou busca ajuda, porque a vontade é chutar o balde. Porque vive junto. Aí os que estão de fora falam assim, eu não acredito que estão fazendo isso com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão. Acredite, filha, porque só sabe quem vive, quem passa, quem atura, quem suporta. Essa mulher suportou a outra. E o pior, que as injúrias de Penina era contra a deficiência de Ana. E toda vez que Ana olhava os filhos de Penina, doía mais do que as palavras de Ana. Porque quando ela olhava para os filhos de Penina, ela dizia assim, o que ela fala é verdade. Não eram as palavras que machucavam, mas a presença dos filhos. Mas mesmo assim ela não odiou os filhos de Ana, de Penina. E nem a própria Penina. O que é que ela fez? Ela foi buscar ao Deus do impossível. Ao Deus do impossível. Olha, irmão, quando você pode fazer, faça. Não fica na mordomia esperando de Deus, não. Tem gente que espera de Deus demais. Porque amanhã de manhã a gente vai limpar uma casa e fala, Senhor, dá a ordem dos teus anjos, eu vou ficar aqui dormindo. Eles vão lá naquela casa, limpa a casa, pega o cheque e dá para mim. Eu vou depositar no dia seguinte. Tem gente que parece que é mais ou menos assim. Não, eu vou lá, eu vou sair do emprego, Deus vai abrir a porta, primeiro sai do emprego, depois pede a Deus. Loser. São pessoas que não, deve ter pessoas que são assim, que preferem ficar em casa, recebendo a misericórdia dos outros e implorando a Deus no emprego, do que trabalhar
o nosso ponto final é céu, a nossa vida é céu, é estar com o Senhor, é essa que é a nossa grande vitória. Você não vai encontrar essa vitória aqui na terra. É necessário que você caminhe por ela. É necessário que você, fez será, é bater de frente, é vencer. Sabe? E sempre, não confie em homem, confie em Deus. Não confie em homem. Não abra a sua boca para confessar as suas coisas em homem. Confessa a Deus. Sabe por quê? Esse não passa para depois. É nesse que a gente confia. É por isso que Ana não andava pelas esquinas da rua. No contexto dessa época aqui, nesse contexto, as mulheres iam pegar água onde? No poço. No poço. Então eu chegava ali de manhã, pegava água, e aquele momento de água ali era o encontro das mulheres. Era ali que as fofocas saíam fora. Era um contexto. Você pode ver, eu não estou ridicularizando nada, estou falando é por isso que aquela mulher lá em Samaria foi ter com Jesus ao meio-dia. Porque ao meio-dia ninguém mais ia buscar água. Mulher nenhuma. De manhã elas iam buscar água, elas iam lavar roupa na beira do poço, e ali comentavam um da vida do outro. Ali sabiam da situação, coisas de bate-papo, e ali você sabe que rolam as coisinhas. Você sabia que Israel, aonde tinha poço, eles enganaram a água? Sabe, eu estava lendo sobre isso, escutando também sobre isso. Eles botaram bombas e enganaram a água para as águas correr para onde estava. Aquelas áreas mais distantes, né? Tipo lá no Nordeste, a gente tem aquele poço da cidade que cavam para o pessoal ter água, né? Cavaram, fizeram as linhas para ir para as ruas, para as casas. As mulheres ficaram irritadas, o povo ficou irritado. O povo fez um abaixo-assinado para eles não botar para funcionar. Por quê? Porque a hora que eles queriam era a hora de. A mulher queria. Aquilo que fazia a bomba, chegava água na casa delas, tirava ela do poço. Você sabia disso? Os beduínos. É verdade, irmão. Isso aqui é só você procurar que você vai ver isso na internet. Elas queriam ir de manhã cedo. É costume. Talvez Ana não fosse. Ana era uma mulher que vivia com um homem que era rico. Mas também ela não podia andar na rua que as pessoas apontavam. Porque uma mulher que não era fértil, era uma mulher que era mais desprezada mesmo. Não dava continuidade à sua família. Mas nem por isso ela deixou de ter fé em Deus. Nunca deixou. Ela sempre buscava Deus. Só que quando ela fez um pacto com Deus, dentro da sua fé, por certo que ela já vinha, porque todo ano ela subia para adorar a Deus. E você acha que nessa caminhada desses anos todinho, ela nunca pediu a Deus o filho? Nunca ela pediu. Mas um dia, veio à mente dela uma questão. Faz um pacto com esse Deus. E aí Ana orou a Deus e fez um pacto com Deus. Se o Senhor olhar para mim e se agradar de mim, e me der um filho homem, porque o filho homem era a continuação da família. Era o filho homem que amparava a mãe quando viúva fosse. Era continuidade de vida, era continuidade de família, era suporte da família, o filho homem. Se tu me der um filho homem, ela nem quis para ela o filho. Se tu me der um filho homem, ela nem pensou, ele vai ficar em casa me ajudar. Não, se tu me der, eu te dou ele.
tira a gente de uma base e leva para outra. Não tira a gente daquilo que nós temos, coloca naquilo que nós não temos. Para quê? Para que a gente possa funcionar dependente dele, viver com ele. Todo o plano de Deus é para que a gente se junte a ele, é para que a gente volte para ele. Quando Ana, escute bem, aprenda bem hoje com essa passagem que está aí na sua Bíblia, na nossa Bíblia. Quando Ana recebe de Deus o milagre que ela queria, ela diz: esse milagre não me pertence. Por mais que eu queira, esse milagre me pertence. Esse milagre eu vou te dar, eu vou para o Senhor. Porque veio do Senhor, vai para o Senhor. Por quê? Porque ele era uma mulher inteligente, sabendo que se ela tivesse um filho, logo depois ela teria outro. Porque a madre não era mais cerrada, abriu a madre. Ela disse: não, o meu primogênito eu dou, depois eu recebo os outros. E ela foi mãe de outros filhos. Sabe o que é isso? É sabedoria, é confiar em Deus, é manter a fé em Deus. Às vezes, o que a gente tem de melhor, a gente guarda para a gente. O que a gente tem de melhor, a gente guarda para a gente. A gente não dá para Deus. E vê uma coisa, acontece muito em igreja, a gente não tem muito esse hábito. Porque a gente confia muito, e nós vivemos numa igreja que, graças a Deus, o povo tem um coração bom. Aqui nós temos a maioria das pessoas tem um coração bom. Vou dizer a maioria, que às vezes não é 100% por condicionamento. Porque não pode, porque não quer, ou alguma coisa. Mas a maioria das pessoas, 80% dessa igreja, são pessoas que são boas quando querem, quando a gente faz alguma campanha, nos ajuda demais. Eu não tenho nada para falar, e Deus sabe muito mais do que eu estou falando, porque Ele sabe o coração. O fato de chegar aqui e botar uma oferta, o fato é o coração abrir primeiro, porque se o coração não abrir, não vem. O corpo não funciona quando aqui não funciona. Mas às vezes, irmão, a gente faz campanha, não é, por isso que eu estou elogiando antes, porque não é a nossa realidade, mas no coração de algumas pessoas, quando a gente abre campanha por alguma coisa, a pessoa prefere gastar 120, 130, 200 dólares num tênis, numa roupa, numa blusa, num vestido, numa bolsa, e na hora de dar uma oferta na igreja, vai dar 2 dólares, 1 dólar, às vezes, bota só ainda no vazio. Esquece que existe uma lei do retorno. A roupa fica velha, o tênis fica velho, né? A bolsa fica velha, o vestido fica velho, vai para o lixo. Só que a oferta de Deus não é desse jeito. Aquilo que você planta, a oferta é aquilo que você dá espontaneamente. Não é esmola. Esmola a gente dá para quem precisa. Tem fome? Compra comida, dá para ele, mas esmola. Pega uns 5 dólares lá para comprar comida, oferta comida, esmola. Oferta é quando a gente pega e traz de coração satisfeito. Isso gera, como é que se diz? Semente. E isso vai ter retorno. Sabe o que é isso? É um coração que confia em Deus. A gente faz pelo que os olhos veem. Eu sei disso. Né? Se faz uma campanha em prol de alguma coisa, é pelo que os olhos veem. E a gente aqui, graças a Deus, tem esse hábito de quando faz uma campanha, primeiro a gente faz, depois faz a campanha. Já reparou? Primeiro a gente paga para fazer, é feito, depois a gente faz a campanha entre nós. Por quê? Porque a gente tem, eu prefiro mostrar, a minha opinião, é melhor mostrar e depois pedir. Porque pode ser que algum dia a gente vai pedir e não vai mostrar de imediato, vai ter que fazer depois. Mas na maioria das coisas, a gente faz e depois a gente pede. Por quê? Porque o povo está vendo a sinceridade. Mas em Deus é diferente. Em Deus é diferente. Primeiro a gente planta, depois a gente colhe. E outra coisa, a gente planta, a gente cuida e espera. Espera, porque no tempo de Deus, pronto. Ana fez isso. Eu estou falando isso aqui não está fora do contexto. Isso aqui não é uma história que eu quero falar para alguém, alguma coisa. Não, é contexto. Ana fez isso. Ana fez isso. Ei, se o Senhor me der, eu vou ofertar o meu filho para o Senhor, para a sua casa. Então aquilo que Deus deu de melhor para ela, porque era cerrada, Deus deu o melhor, um milagre. Quando Ele fez o milagre, Ele pega o milagre e assim, está aqui, ó. O meu prometido, a minha oferta de amor pelo seu milagre, meu filho. E na cabeça dele, não vai passar na vaga.
Aí Deus faz o quê? Dá outros. Porque com Deus ninguém ganha. Não mantenha sua oferta no banco, não. E nem põe na rua de etiqueta. Porque nesses você não pode confiar. A crise vem, leva seu dinheiro. Alguma coisa acontece, leva seu dinheiro. Mas quando você põe em Deus, pode vir o que é? Um sistema humano. Pode cair o que cair no sistema humano. A crise que vier nesse mundo, você vai prosperar em terra seca. Você vai plantar na terra seca e ela vai brotar. Porque é assim que Deus diz. Eu estou falando isso em Deus porque está na Bíblia. Ela tinha uma terra seca. Ela tinha uma terra seca no ventre. Mas ela confiou em Deus. E quando ela abriu a boca, ela fez um pacto com Deus, o milagre surgiu. É interessante ver a fé desse povo. Porque é um povo que vivia dentro dos seus problemas. Hoje, graças a Deus, nós temos tanta coisa. Você já parou para pensar num povo que vivia em tenda? Já parou? De montar aqui, montar ali? Quem participou de igreja, que a igreja não tem um lugar fixo? Aluga um hotel, aluga um salão de festa, aluga uma outra igreja, tem que chegar cedo para montar tudo, montar a caixa de som. Ninguém aqui nunca? Eu já. Nós já, né? Já fizemos isso. É difícil demais. Tem que chegar, abrir depósito, tirar tudo para fora, montar, porque a igreja é enorme, monta tudo, faz tudo, acaba tudo, monta tudo igual. É um sacrifício. A gente não vê a hora de montar um lugar fixo. Esse era o povo de Deus. Nós não temos isso. A gente tem uma casa, a gente abre uma geladeira, tira o que a gente quer beber. Se você quer beber não está ali, porque você preguiça não foi comprar. Que trabalho você tem. Você quer comer? Você quer comer? Gente. Eu vim conhecer Salmão na minha frente nos Estados Unidos. Eu conhecia Salmão de foto. Eu conheci Salmão de foto lá no livro lá, de peixe lá, de escola de criança. Nunca vi um salmão na minha vida. Eu digo ver para comer, tá? Também na vida real também nunca vi. Hoje eu vejo no mercado. Porque Deus proporciona. Hoje em dia a gente já nem come mais. Né? Mas o que é isso? É vida com Deus. Deus tem tudo para a gente. Por que não servir a esse Deus de bondade? Por que não servir a esse Deus de coração aberto? Por que negligenciar e arrumar desculpa para não servir esse Deus? Ah, mas eu sirvo. Alguém conhece algum pai ausente dentro de casa? Alguma mãe ausente dentro de casa? Pai ausente, mãe ausente, filhos problemáticos, sem referência de pai e mãe. Como é que a gente quer referência de Deus se a gente não vem à casa de Deus? Você não é parte da família. Você se diz que é parte da família. Aquele filho pródigo, quando saiu de casa, ele saiu de casa. Ele não voltava todo dia para comer na mesa do pai. Ele não voltava todo dia para comer a comida do pai. Ele não voltava todo dia para tomar um banho e trocar de roupa na casa do pai. Era lá no mundão como ele tinha que viver, ao ponto de chegar até os porcos. Aí quando chegou no fundo, é que ele lembrou que a casa do pai, até porque ele trabalhava com o pai, vivia melhor do que ele lá fora. Lembra que ele lançou mão das suas ofertas, da sua herança e foi embora. Pois é, o que mais difere para a gente é que a gente, cima de ir embora, ou cima de negligenciar com Deus, sabendo que Deus vai abrir o braço. E Deus abre o braço, mas ei, deixa eu dizer uma coisa para você, a graça vai acabar. A graça vai acabar. A graça não vai ser constantemente em graça. Um dia Deus acaba com a graça. E aí, para onde nós vamos correr? Para onde eu vou, Senhor? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Então vamos confiar mais nesse Deus.
Quando você